Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Vit. E no vídeo de hoje vou trazer mais um tutorial de Jujutsu Kaisen. Dessa vez tô trazendo o Yuta. E eu tô trazendo duas versões do cabelo dele. A versão dele com o cabelo mais novo e o cabelo mais velho, né? Que o cabelo mais velho, ele é repartido assim de lado. Então são duas técnicas diferentes que eu vou ensinar nesse vídeo pra vocês. E aqui vamos tirar a medida dele, tá? O meu ficou com 15 centímetros com essa cabeça. E com a outra cabeça, ele fica com 15 centímetros também, tá? Então não muda nada de uma cabeça para outra, ele vai ficar do mesmo tamanho. Então vamos começar com o fio branco, fazendo 5 correntes. E agora a gente vai voltar aqui a partir da segunda corrente, fazendo 3 pontos baixos. E agora aqui, chegando no último ponto, a gente vai fazer 3 pontos juntos no mesmo ponto, ou seja, um aumento triplo. E agora a gente vai continuar aqui do outro lado da corrente, fazendo mais 2 pontos baixos. E no final, a gente vai fazer um aumento lá no último ponto. E nessa carreira, a gente vai ficar com 10 pontos. Aqui eu já vou cortar o fiozinho que veio lá do começo, tá? Você pode estar colando e arrematando ele. E aqui vamos começar a segunda carreira, eu já vou começar fazendo um aumento. Assim que você começar, já coloca um marcador para você não se perder. Coloca ali no primeiro ponto. Depois desse primeiro aumento, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos e 3 aumentos seguidos, tá? 3 aumentos, um aumento para cada ponto. E agora vamos continuar do outro lado, vamos fazer mais 3 pontos baixos e no último ponto a gente vai fazer um aumento. E no final dessa carreira vamos ficar com 15 pontos. Nessa carreira vamos fazer o ponto baixo na haste, então a gente vai inserir a agulha ali por dentro dos pontos, tá? A gente vai fazer ali pelo meio dele. Então, aqui eu já vou colocar um marcador para não me perder. Então, ali por trás do ponto, eu vou inserir a agulha e sair pela frente do outro e fazer o ponto baixo. E a gente vai fazer isso por toda a volta. E lembrando que essa carreira a gente não vai contar ela no final, tá? Ela vai ser uma carreira ali de transição entre a sola do pé e o pé. Então, a gente não vai contar ela como carreira. E agora sim, a gente vai começar a contar as carreiras de novo. E na carreira 3 e 4, a gente vai fazer 15 pontos. Ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base, sem aumentar e sem diminuir. Agora que a gente já terminou aqui a quarta carreira, a gente precisa fazer o fundo do pezinho. Então, eu peguei aqui uma tampa de plástico e vou cortar mais ou menos o tamanho do solado do pé. Então, aqui é só cortar no formato oval assim, tá? E você pode ir medindo no pezinho pra ficar do tamanho da sola. E agora é só colar no fundo do pezinho ali por dentro. Isso serve para que o pezinho fique reto, tá? E o boneco tenha chances de ficar em pé no final, porque se você não colocar, quando você colocar enchimento, o pezinho vai ficar redondo embaixo. E agora na quinta carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos. E agora vamos fazer 5 diminuições seguidas.
e no final da carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos. E nessa carreira a gente vai ficar com 10 pontos no final. E agora, na carreira 6, a gente vai repetir esses 10 pontos sem aumentar e sem diminuir. Agora a gente vai cortar o fio e não puxa, não arremata, não faz nada com ele. Deixa ele exatamente assim pra gente prosseguir pra perninha agora. E agora, com o fio preto, faça 10 correntes. Agora a gente vai fechar aqui, pegando o primeiro e o último ponto, fazendo um ponto baixíssimo. E agora faz uma corrente e vamos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto de base. Então, você vai fazer um ponto baixo para cada correntinha. No final, vamos ficar com 10 pontos. E agora eu vou cortar esse fio aqui do início que veio. E com a própria tesoura eu vou alargar essa peça que eu fiz, né? Então, eu vou abrir aqui um pouquinho para poder encaixar no pezinho. E agora a gente precisa encaixar aqui, tá passando ali por dentro da carreira 6 do pezinho. E a gente vai encaixar ali a parte que ficou sobrando do ponto ali com a parte que tá pra fazer no preto. Então, meio que a gente vai encontrar os pontos ali, tá bom? E aqui agora eu vou pegar as 2 alcinhas do ponto preto e as 2 alcinhas do branco, tá? Ó, já peguei aqui do preto, agora eu vou desmanchar aqui o branco e pegar as 2 alcinhas que ficaram ali. E agora sim, eu vou vir com o fio preto e tirar essas 4 alcinhas de uma vez. E agora, a gente vai pegar ali, no pontinho preto ali, pegar as 2 alcinhas do ponto preto e do ponto branco ali, e a gente vai fazer eles juntos, tá? Porque a gente vai unir uma parte à outra. E a gente vai fazer isso por toda a volta. Esse fiozinho branco a gente já vai arrematando ele junto ali, até um certo ponto, depois é só cortar e esconder. Então, aqui é continuar, a gente vai pegar ali o ponto preto e o ponto branco ali dentro até o final, tá? Eles têm exatamente a mesma quantidade de ponto, então no final vão ficar 10 pontos. E essa vai ser contada como a carreira 7, porque no pezinho a gente terminou como a carreira 6. E agora, aqui da carreira 8 até a carreira 15, a gente vai repetir esses 10 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Quando você terminar uma perna, você corta o fio, faz a outra exatamente igual. Na segunda perna, a gente não corta o fio. Então, eu já fiz aqui as minhas 2 perninhas, tá? Na primeira eu cortei o fio e na segunda não. E aqui na segunda perna, a gente vai fazer mais 5 pontos baixos.
Terminando aqui os 5 pontos baixos, a gente vai fazer 2 correntes e vamos unir uma perna à outra, deixando o pezinho pra frente, tá? Então, posiciona ali na lateral, cuidando para que os pezinhos fiquem pra frente. E ali a gente vai emendar com um ponto baixo. E agora a gente vai fazer ponto baixo ao redor dessa segunda perninha toda, na corrente, na outra perninha e do outro lado da corrente também. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos. Então, aqui a gente vai pegar ali na correntinha, tá vendo? Que a gente fez ali no meio. Vai pegar em uma corrente e depois na outra. E continuar ali na outra perninha. E do outro lado a gente vai pegar nas correntinhas também. Terminando aqui, eu vou cortar esse excesso de fio e colocar o resto pra dentro. E agora, nas carreiras 17 e 18, a gente vai repetir esses 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Terminando aqui até a carreira 18, agora a gente vai cortar o fio e trocar para o fio bege. Então, vamos trocar aqui pro fio, no último ponto do preto. E nessa carreira, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. E essa carreira a gente não vai contar também. Chegando aqui no final da carreira, eu vou cortar o excesso de fio e colocar ali pra dentro. E agora, na carreira 20, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira.
E aqui agora, antes de prosseguir, a gente coloca enchimento no corpinho, nas perninhas, tá? No pé e nas perninhas. Eu tô usando aqui um palito de churrasco pra me ajudar a empurrar o enchimento. E agora, da carreira 21 até a carreira 25, a gente vai repetir esses 18 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, eu já fiz aqui até a carreira 25 e agora vou colocar arame no corpinho, tá? O arame é totalmente opcional, se você não quiser colocar, você não precisa. Então, eu vou cortar aqui mais ou menos um arame do tamanho do corpinho um pouquinho maior pra fazer o pescoço ali, tá? E agora eu vou dobrar a pontinha dele. E agora é só passar ali por dentro do corpinho até chegar lá no pé. E é só fazer a mesma coisa do outro lado, tá? É só cortar ali, fazer a dobrinha e colocar até lá no fundo do pezinho. Aqui eu vou cortar o excesso que ficou aqui no pescoço e vou passar uma fita aqui ao redor para unir essas duas partes, tá? E deixar mais seguro aqui também para quando for crochetar não machucar meu dedo e nem a agulha. Então, agora na carreira 26, nós vamos fazer 8 diminuições e no final 2 pontos baixos. Nessa carreira a gente vai ficar com 10 pontos. E aqui, mais uma vez, a gente precisa colocar enchimento no corpinho. E agora, da carreira 27 até a carreira 34, nós vamos repetir os 10 pontos sem aumentar e sem diminuir.
Aqui já fiz até a carreira 34 e a gente precisa colocar enchimento no pescoço. E agora, na carreira 35, vamos fazer 5 diminuições, depois é só cortar o fio e arrematar em anão mágico invertido. E agora vamos começar os braços com o fio bege, faça 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora é só fechar o anel. E a partir da segunda carreira, a gente vai repetir esses 6 pontos baixos. Então, a gente vai fazer da carreira 2 até a carreira 11, 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final da carreira 11, a gente vai dobrar o bracinho ao meio e vamos pegar os dois lados da peça. Então, passar a agulha ali pelos dois lados e vamos fechar fazendo 3 pontos baixos. E agora a gente precisa costurar os bracinhos ali no corpo, tá? E a gente vai costurar ali na carreira 26, entre a carreira 25 e 26.
Agora, com o fio branco, vamos começar a blusa dele e vamos fazer 22 correntes. Chegando aqui no final, a gente vai prender o primeiro ponto com o último e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Sobe uma corrente. E agora, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. No final, a gente precisa ter 22 pontos. E aqui, agora, eu vou cortar o excesso de fio que veio lá do começo. E agora, na segunda carreira, vamos fazer 6 pontos baixos. E aqui, vamos fazer 5 correntes. Vamos pular aqui 5 pontos de base aqui, então, vamos contar aqui até o 5º ponto. No 6º, a gente prende com um ponto baixo e vamos fazer mais 5 pontos depois desse, tá? Pra totalizar 6. E aqui, novamente, vamos fazer 5 correntes. E aqui, vamos pular 5 pontos, que são os 5 pontos finais. E a gente vai colocar o último ponto, vamos prender onde estava o marcador, no primeiro ponto da carreira, tá? Então, prendendo ali, agora a gente vai fazer 22 pontos baixos ao redor, pegando tanto nos pontos baixos quanto nas correntinhas. Então, aqui, a gente vai fazer ali sobre os pontos baixos e sobre as correntinhas. No final, a gente vai ficar com 22 pontos. Agora, na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por 7 vezes e no final um ponto baixo vai sobrar, tá? Então, você faz ali um ponto baixo no final. E a gente vai ficar com 29 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 5 até a carreira 9, nós vamos repetir esses 29 pontos, sem aumentar e sem diminuir.
Chegando aqui no final, é só cortar o fio e arrematar. Agora aqui a gente vai fazer as mangas, vamos inserir ali na lateral, nesses buraquinhos que ficaram. E a gente vai fazer 13 pontos baixos, tá? Se você precisar, pode pular alguns pontos ali na lateral e vai fazendo até no final ali, dar 13 pontos. E aqui, vamos inserir no primeiro ponto ali para começar a segunda carreira. E a gente vai fazer da carreira 2 até a carreira 7, 13 pontos baixos novamente, sem aumentar e sem diminuir. E aqui o fiozinho que ficou lá do começo do engate lá, eu vou puxar ali pra dentro pra arrematar depois. Então, é só puxar ali com a agulha. Depois de terminar aqui até a carreira 7, agora a gente precisa fazer 4 diminuições. Finalizando as diminuições, é só cortar o fio e arrematar. E agora é só repetir a mesma coisa na outra manga também. E agora, pra gente finalizar a blusa, a gente precisa fazer a gola pra dar o acabamento aqui da peça. Então, vamos inserir aqui a agulha aqui na lateral aqui, tá? E vamos fazer ao redor da gola 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Não importa quantos pontos vão ficar, só vai diminuindo aí conforme seu coração, tá? Não tem problema, aqui não tem realmente problema quantos pontos vão ficar na gola.
Chegando aqui no final, a gente vai cortar esse fiozinho aqui, né, que veio lá do começo, vamos arrematar e cortar ele. E agora, para a segunda carreira da gola, a gente vai fazer ali, vou fechar ali com ponto baixíssimo, né, no primeiro ponto ali da carreira. Vamos subir 2 correntes e fazer meio ponto alto ao redor de toda a gola. Lembrando que não tem importância quantos pontos vão ficar aqui, a intenção é só ficar a gola ali. Chegando no final, é só fechar ali com um ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar. E agora a gente precisa vestir a blusa no boneco. Então, só colocar os bracinhos ali pra cima, tá? E vamos encaixar ali. Você vai precisar da ajuda de uma agulha ali pra puxar os bracinhos pra dentro das mangas. Eu peguei aqui uma agulha mais velhinha pra não ter o risco de entortar ou quebrar minha agulha de nenhuma forma, tá? Então, é só você inserir a agulha ali por dentro e ir tentando puxar. É um pouco chatinho, mas dá certo no final. E assim que você consegue puxar os bracinhos ali, é só terminar de vestir a blusa ali, tá? E vai puxando ali pra baixo também, porque ela fica meio fofinha, então você tem que ir puxando ali pra ela se ajeitar ao corpinho do boneco. E aqui vamos fazer um cordão de correntes, tá? Não tem número certo de corrente, você vai fazendo aí até dar a volta toda na cintura do boneco pra dar um lacinho na frente da blusa. Então, você vai fazendo aí e vai medindo no seu boneco. Na hora que der pra você colocar ele ali e dar um lacinho na frente, você corta. E aqui eu vou arrematar as pontinhas da corrente pra ela não soltar. Então, eu vou dar um nozinho ali em cada pontinha.
E agora é só cortar o excesso fora e a gente vai posicionar em volta da cintura do boneco. Então, é só posicionar ali em volta, tá? E fazer um laço aqui na frente, dá um laço de um nó só mesmo, tá? Faz assim já, coloca o alfinete. E depois é só colar tudo no lugar. E agora, com o fio branco, a gente vai bordar aqui como se fosse a abertura da blusa. Então, vou inserir ali na parte de baixo da gola primeiro. E aí, a gente vai passar ali por cima, fazendo um risco ali. Vou sair no mesmo ponto que eu comecei. Agora, eu vou passar ali pra baixo, vai ficar na mesma direção. E agora, é só inserir ali pra dentro do boneco e arrematar. Agora, vamos pegar 2 meia pérolas douradas e colar ali pra fazer os botões da blusinha dele. Agora, você precisa fazer a cabeça. A cabeça dele é igual ao do vídeo do Gojo, do Geto e do Choso. Eu vou deixar um dos vídeos aqui nos cards, vou deixar no comentário fixado também, já no minuto certo, tá bom? E aqui agora a gente precisa colocar os olhos entre as carreiras 12 e 13. Lembrando que os olhos também tem tutorial aqui no canal, vou deixar nos cards e na descrição o vídeo dos olhos. E aqui eu vou afundar o lugar que vai ficar os olhos antes de colocar eles. Então, eu vou passar a agulha aqui e já inserir ali no pontinho do lado. Vou pular aqui uns 6 pontinhos, mais ou menos, e postar ali, fazer a mesma coisa do outro lado, tá? No final ali é só puxar pra deixar o lugar que a gente vai colocar os olhos bem fundinho. E tá vendo? Aqui vai ficar bem fundo pra dar mais expressão ao boneco. Aqui eu tenho 2 cabeças, porque eu vou fazer os 2 cabelos. E 2 pares de olhos, né? Então, agora eu vou cortar os olhinhos pra poder fazer. Lembrando que os olhinhos estão aqui nos cards aqui em cima, tá? Não esquece de ir lá conferir.
E agora, com a cola de silicone, você pode usar a cola de silicone, cola universal, a cola que você quiser. Eu vou colar os olhinhos ali no lugar. E é sempre importante você colocar os olhinhos com muita atenção para você colar eles nas mesmas carreiras, para não dar errado, para não ficar um olho mais embaixo e outro mais em cima. E aqui agora a gente vai bordar a expressão do rostinho dele. Vou começar aqui com fio branco e vamos fazer aqui na lateral externa do olho, tá? Vamos fazer aqui a parte branca. Então, é só passar ali de cima pra baixo e fazendo isso por 3 vezes aqui na lateral. E agora a gente vai fazer na lateral de dentro também. Só que aqui na lateral de dentro a gente faz só uma vez, só puxa o fio uma vez, tá? Enquanto na lateral externa são 3 vezes. E aqui, agora, com fio preto, a gente vai fazer a parte de cima do olho ali, a delimitação. Então, vou colocar ali depois do fio branco, tá? E passar ali por cima, jogando ali pra depois do fio branco também. E aqui eu já vou colocar esse fio preto aqui em cima pra gente bordar as sobrancelhas. Então, nesse primeiro rostinho, eu vou fazer a sobrancelha um pouco mais arqueada. E no outro, eu vou fazer ela mais reta. E lembra sempre de contar a quantidade de pontos que você fez em uma pra você fazer na outra exatamente igual. Aí aqui eu dei meio que uma segunda volta ali, só até a metade da sobrancelha, tá? Eu fiz ali, coloquei na metadinha ali, pra deixar só essa primeira pontinha um pouco mais grossa.
E agora, com o fio bege, a gente vai bordar o nariz. E para isso, a gente vai inserir ali, sair no meio do rostinho ali, entre os olhos. E vamos pegar ali uns 2, 3 pontinhos pra gente bordar esse nariz. Então, vou passar ali, eu passei em 2 pontinhos e vou passar novamente. E agora, eu vou passar ali por dentro, vou ir preenchendo toda essa parte aqui do nariz. E aqui, com o giz pastel seco, eu vou raspar um pouquinho ali do cinza escuro e passar um pouco aqui na parte de baixo do olhinho dele, tá? Então, eu peguei ali e dei uma limpadinha no pincel pra não ficar tão forte. Você pode fazer com sombra de maquiagem também. Então, aqui eu já fiz os 2 rostinhos. Eu fiz um com a sobrancelha mais arqueadinha e o outro com a sobrancelha reta. Então, vamos começar o cabelinho na opção que ele está mais velho. E vamos começar aqui com 6 correntes. E agora a gente volta a partir da segunda corrente, fazendo 5 pontos baixos. Agora, vamos virar o trabalho fazendo uma corrente. E na segunda carreira, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto, fazendo 5 pontos baixos. Tá vendo? Vai ficar essas alcinhas aqui pra gente usar depois. E agora, a partir do ponto que a gente tá, vamos fazer 15 correntes. E agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 12 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai virar essa peça pra cá e vamos prender ele no próximo com um ponto baixíssimo. E agora a gente vai repetir, subindo 15 correntes e voltando com um ponto baixíssimo, ponto baixo, 12 meio pontos altos por 4 vezes, tá? Então, a gente vai fazer isso ali até o final ali. Então, chegando aqui no final, vou prender ele no último pontinho ali que tem, tá? Ali, e vou prender com um ponto baixíssimo. E aqui, novamente, a gente vai fazer 15 correntes. Vamos voltar do mesmo jeito, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 12 meio pontos altos.
E aqui agora a gente vai prender aqui no meio, tá? Dessas duas carreiras iniciais que a gente fez. Então, vou prender ali no meio, com um ponto baixíssimo. E aqui agora a gente vai subir 13 correntes. Vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 10 meio pontos altos. Chegando aqui no final, vou prender ali no último pontinho que tem aqui, tá? Nessa lateral. E agora a gente vai seguir aqui na outra lateral do cabelo e vamos subir novamente 13 correntes, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 10 meio pontos altos e prender no próximo com um ponto baixíssimo. Até o final ali a gente vai repetir por 4 vezes. Então, cheguei aqui no final, vou prender ali no próximo com um ponto baixíssimo. E vou subir novamente 13 correntes e vou repetir ali até o final. Chegando aqui no final, que eu terminei as 4 mechas de 13 pontos, a gente vai cortar ali e arrematar. Agora aqui a gente precisa prender nessas alcinhas que sobraram na carreira de cima e vamos começar ali subindo 15 correntes. E agora a gente volta novamente a partir do segundo ponto, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 12 meio pontos altos. Então, agora a gente vai prender ali no próximo, com um ponto baixíssimo, e vamos subir novamente 15 correntes, voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 12 meio pontos altos. E a gente vai repetir isso até o final, até acabar todas essas alcinhas que sobraram. Chegando aqui no final, vou prender ali no último pontinho que sobrou, tá? Na última alcinha ali. Então, é só prender com um ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar.
E aqui o cabelinho já tá quase pronto, ele vai ficar repartido assim de lado, tá vendo? A gente vai posicionar assim na cabeça do boneco. Então, é só vir aqui agora e posicionar na cabeça do boneco assim, de lado mesmo, tá? A gente vai deixar as mechas de 15 correntes pro lado esquerdo e as mechas de 13 pro lado direito. Mas lembre-se que é o lado esquerdo e direito do boneco, então, no caso, vai ser ao contrário pra você, porque ele tá virado pra você. Então, ali é só ir prendendo, tá? As mechinhas e depois prender as mechinhas da segunda carreira ali por cima das mechinhas ali do outro lado. E agora, vamos colar essas mechinhas na cabeça, tá? Então, vai colando aí essa primeira camada e depois a segunda camada. E vamos fazer mechas extras pros dois lados, tá? Pro lado direito, a gente vai começar aqui fazendo 11 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 8 meio pontos altos. Vamos subir novamente 11 correntes e repetir. A gente vai fazer 3 mechinhas dessa. E aqui agora é só cortar, deixando bastante fio pra gente poder costurar. E agora vamos fazer as mechinhas do lado esquerdo. Vamos fazer aqui 13 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 10 meio pontos altos. Chegando aqui no final, a gente vai subir novamente 13 correntes e repetir. Vamos fazer 3 mechas dessa. E aqui, novamente, vamos cortar deixando o fio para poder costurar. Então, vamos posicionar aqui as mechinhas. As mechinhas do lado esquerdo, que são as maiores, a gente vai posicionar aqui por cima daquela segunda camada que a gente já tem ali, tá? Então, é só posicionar ali por cima. Vamos fazer o encontro dessas camadas extras ali no meio, tá? Bem na divisão do cabelo.
E agora a gente vai posicionar as mechinhas menores aqui do lado direito. E agora, com a agulha de costura, a gente vai costurar essa parte aqui da raiz, tá? No cabelo aqui. Então, a gente vai costurar ali no cabelo que já tá colado. Vamos só costurar a raiz uma na outra. E agora é só fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vamos costurar a raiz desse lado também. Terminando de costurar, a gente vai colar as mechinhas ali, tá? Vou deixar as pontinhas um pouco mais soltinhas ali pra dar um volume. E como são 3 mechinhas de cada lado, é só passar a cola ali e colar. Agora vamos fazer as orelhas com fio bege, faça 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou cortar aqui deixando um fiozinho pra costurar. Vou posicionar aqui por cima do cabelo, dos dois lados, tá? E vou costurar ali por cima do cabelo mesmo.
E pronto, assim fica a versão do cabelo dele mais velho. E aqui com o fio preto, vamos fazer o cabelo dele mais novo agora. E vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira vamos fazer 6 aumentos, ficando com 12 pontos. Aqui vamos cortar o fiozinho que tá vindo do anel. Agora, na terceira carreira, a gente vai pegar apenas na alcinha de trás do ponto, fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 18 pontos no final dessa carreira. Agora, a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo no próximo ponto e vamos subir 15 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 12 meio pontos altos. E aqui, chegando no final, a gente vai prender ali no próximo ponto com um ponto baixíssimo. E agora vamos repetir essas 15 correntes e vamos fazer 11 mechas dessa de 15 correntes. Agora que a gente já terminou as 11 mechas de 15 correntes, vamos fazer 8 correntes. E agora vamos voltar a partir da segunda corrente com um ponto baixíssimo e 6 pontos baixos. E agora vamos prender no próximo ponto de base ali com um ponto baixíssimo. Vamos subir 8 correntes novamente e vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo e 6 pontos baixos. Nós vamos repetir essa mecha até ter 5 dela, tá? São 5 mechinhas dessa. Chegando aqui no final, a gente vai pular os 2 últimos pontos que sobraram ali e prender lá junto com o primeiro. E agora é só cortar o fio e arrematar. Agora aqui, na segunda camada, a gente vai prender ali naquelas alcinhas que sobraram, lá no primeiro pontinho, e vamos começar subindo 13 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 11 meio pontos altos.
Agora é só prender ali no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo e vamos repetir essa mecha por 6 vezes. Chegando aqui no final, é só cortar e arrematar. Agora a gente vai posicionar o cabelo na cabeça, vou encontrar o anel mágico do cabelo com o da cabeça ali e vamos posicionar, tá? Essas mechinhas que a gente fez com ponto baixo de 8 correntes, elas devem ficar posicionadas ali na testa dele. Então, você vai centralizar umas e deixar as outras de lado. E agora a gente vai começar a colar essas mechinhas por toda a cabeça aqui. Então, a gente vai começar colando essa primeira camada. Agora, a gente vai começar a colar aqui também a segunda camada. Então, é só ir colando ali, posicionando por cima do cabelo. E aqui eu fiz a orelhinha igual do outro, tá? E eu vou colar as orelhinhas ali entre as mechinhas do cabelo. E aqui, para finalizar o cabelo, vamos fazer a terceira camada. E vamos começar fazendo 11 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. E vamos subir novamente 11 correntes e repetir essa mecha por 5 vezes.
E aqui agora, depois de finalizar 5 mechas de 11 correntes, a gente vai subir 10 correntes. Vamos voltar a partir da segunda fazendo um ponto baixíssimo e 8 pontos baixos. Agora sobe novamente 10 correntes e a gente vai repetir essa mecha de 10 correntes por 3 vezes. Chegando no final, é só cortar, deixando o fio pra costurar. E a gente vai costurar, assim, ele em círculo, desse jeito, ao redor do cabelo. E pra última mechinha que fica no centro do cabelo, vamos fazer 5 correntes. Vamos voltar fazendo 2 pontos baixíssimos e 2 pontos baixos. Sobe novamente 5 correntes, volta fazendo 2 pontos baixíssimos e 2 pontos baixos. Corta deixando o fio para costurar. E aqui agora a gente vai posicionar essa terceira camada e a gente vai colocar aquelas mechinhas de 10 correntes ali na frente ali, né, junto com a franjinha dele. E as outras mechinhas devem ficar ali pra trás. E agora, com o fio que sobrou ali, a gente vai costurar a raiz ali no cabelo, tá? Então, é só ir costurando ao redor ali de todo o cabelo. E depois de terminar de costurar, a gente vai colar as mechinhas ali, tá? Pra posicionar elas nos lugares delas.
E aqui, pra finalizar, a gente vai colocar aquelas mechinhas pequenininhas ali no topo e costurar. E pronto, a segunda versão dele está pronta, com o cabelinho dele mais novo. E você tem duas opções, você pode fazer ele com o cabelinho mais novo ou com o cabelinho dele mais velho. E fica fofo as duas opções. E o seu Yuta está pronto, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, comenta aqui o que você achou. Fala qual aqui de Jujutsu Kaisen você gostaria de ver aqui no canal, que eu pretendo trazer mais em breve, tá? E se você quiser fazer as duas cabeças, fica bem legal, porque aí dá pra ficar trocando. E eu espero muito que você tenha gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal. E é isso, eu te vejo num próximo vídeo.